que você tá morando? Como é que você entrou aqui dentro? Hein? Como é que você entrou aqui dentro? Eu vou chamar a polícia, hein? Vai te prender. Ouviu? Quer chamar a polícia? Então chama. Chama porque você tem muita explicação pra dar. Vou começar por essa casa. Que dinheiro você pagou? Novela A Favorita, capítulo 78, quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. E é importante também que você assine o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixa o seu like também, o seu joinha, o seu gostei. Ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela. Qual personagem vocês mais gostam? E eu também quero saber de onde você assiste a novela. Vamos lá? Zé Bob vê Dodge entrando no hotel e pensa que ele está gastando o dinheiro do resgate. Lá dentro, Manu se acha e sobe. E Dido pergunta para a recepcionista se o carro estacionado é dela, mas ele diz que não. E ela tem mesa reservada com o namorado Dodge. Lá fora, Dido passa a informação para Zé Bob. Na cena seguinte, Flora fica furiosa por Dodge estar chamando tanta atenção e Silveirinha tenta acalmá-la e fala que eles dois estão passando por coisas boas, mas Flora fala que não pode relaxar. E nesse momento Pedro chega e diz que parece que algo deu errado e pergunta se alguém está chantageando ela ou se a polícia descobriu que foi ela que armou o sequestro. Flora se faz de desentendida e fala que vai ter que chamar um médico do interior para cuidar dele, mas Pedro manda ela não se meter com ele e diz para Silveirinha que ele vai ser jogado fora quando ela não quiser mais usá-lo. Pedro sai e Flora fala que ele pode estar com alguma escuta e manda eles tomarem cuidado. E Silveirinha diz que queria mudar tudo ali. Mas Flora faz questão de morar ali, exatamente como a Donatella deixou. Na cena seguinte, Shiva continua brigando com Donatella por estar mentindo para eles e fala que não gosta dela, mas que está preocupado com o pai dele. Donatella fala que ele é uma gracinha, mas não tem ninguém que se preocupe com ele e diz que vai cuidar dele. Shiva elogia as mãos dela e Donatella conta que morou muito tempo no palácio. Na cena seguinte, Norton diz que vai chamar a segurança, mas Catarina fala que está com medo dele se jogar de lá. E Léo continua falando que se ela não voltar para casa é melhor ele morrer. Catarina pensa e Léo continua gritando que era para eles ficarem juntos para sempre. E se ela não voltar, ele vai acabar com isso agora mesmo. Mas Catarina grita que volta e manda ele descer com cuidado. Depois diz para as irmãs que só está falando isso para ele descer dali. Catarina sai ajudando Léo e as irmãs falam que ela agiu bem no jogo dele. Então Norton manda Cassiano avisar para Léo e procurá-lo quando estiver melhor, quando não estiver mais bêbado. Na outra cena, Cassiano conta que Catarina disse que iria voltar, só para ele não se jogar. Yolanda diz que tem medo dela voltar para ele mesmo. Na outra cena, Catarina manda Léo ir tomar banho. Lorena e Cida esculacham Léo e falam que Catarina não vai voltar para ele. Léo diz que sabe que não merece Catarina, mas ela prometeu que daria uma chance a ele. Catarina fala que não disse que ia viver com ele para sempre se ele continuasse assim. Léo se ajoelha e pede para ela ficar com ele essa noite para eles conversarem. Catarina acaba convencida em ficar a noite ali. E as irmãs ficam revoltadas com ela e sai. Na cena seguinte, Maria do Céu chega na casa de Silene e a presenteia com um vestido e fala que é para ela usar no casamento dela e diz que ela é como uma mãe que ela nunca teve. Silene se emociona e diz que nenhuma menina a tratava bem assim. Nesse momento, Harley chega e avisa que a chapinha das meninas quebrou. Silene entra e Maria do Céu chama Harley para conversar. No quarto, ela conta que está grávida e o filho é dele. Harley entra em desespero e fala que ela tá louca,
Maria do Céu fala que Orlandinho vai assumir. Harley fica nervoso e diz que não, e fala que Lara não pode saber disso. Maria do Céu diz que ninguém vai saber, mas ela queria que ele soubesse que o filho é dele, e o consola. Nesse momento, Silene entra e vê os dois coladinhos. Eles disfarçam e Silene manda Maria do Céu ir embora. Na cena seguinte, Orlandinho conta para o pai que Maria do Céu está grávida. Darcy não gosta nada da notícia e sai furiosa. Na outra cena, Silene conta para Maria do Céu que Manu também vai casar. E Maria do Céu convida todos para o casamento novamente. E sai. Depois Silene fala que notou que ele está estranho e pergunta se ele e Maria do Céu ainda se pegam, mas Harley diz que não. Na cena seguinte, Silveirinha e Flora chegam ao hotel. Lá em cima, Manu vê revistas e a campainha toca. É Flora e Silveirinha. Flora manda Biscate sair. Ela sai brava e Flora fala que veio dizer que ele não vai morar naquela casa que ele comprou. E continua dizendo que o Zé Bob está na cola dele. Se o Gonçalo souber, vai descobrir tudo. Dodge tenta dizer que a casa não está no nome dele, mas Flora deixa avisado que se ela se ferrar por causa dele, ela vai caçá-lo ele no inferno. Na cena seguinte, Átila chega e tenta beijar Cida e diz que gosta dela. Cida manda ele parar com isso e o empurra, mas Vanderlei vê e sai furioso. Cida vai atrás e pede para se explicar e diz que gosta dele, mas ele diz que sabe que ela não gosta dele. E diz que sabe que não é o homem certo para ela. Cida fala que ele faria muito a mulher feliz, como a Catarina, por exemplo. Na cena seguinte, Manu pede explicações para ele sobre a Flora, mas Dodge manda ela ficar quieta e mostra o cordão de ouro que comprou para ela. Depois manda ela ligar para a recepção e pedir um check-out. Mas Manu manda ele mesmo pedir. Lá embaixo, Diduzinho coleta informações sobre o check-out de Dodge, descobre que ele vai jantar antes de sair e liga para Zé Bob e conta tudo. A cena vai para Zé Bob avisando a Tuca que precisa sair. Na outra cena, Manu e Dodge vão para o restaurante e encontram Maria do Céu e Orlandinho, e Manu apresenta Dodge como noivo e zoa Maria do Céu por estar com Orlandinho. Maria do Céu diz que esse noivo dela é um bandido e conta que ela está grávida. Dodge chama Manu para sentar e Manu pergunta que negócio é esse de usufruto. Dodge explica que o usufruto da casa é dele. Então, até ele morrer, a casa pertence a ele, para ele morar. E Manu briga com ele por causa disso. Dodge fala que ela é vulgar e se veste mal. Ela fica furiosa e joga vinho nele. Dodge sai furioso e logo depois Bob senta na mesa e fala que viu a discussão deles e nenhum homem deveria tratá-la assim. Na cena seguinte, Lara e Irene tocam juntas. Nesse momento, Harley chega e logo Irene entra com Gonçalo e Lara pergunta onde eles vão depois do jantar. E Harley fala que quer ficar em casa mesmo. Lara acha estranho e pergunta como vão ser os filhos deles, como será os filhos dele no futuro. Harley fala que prefere que sejam igual a ela. A cena vai para o restaurante. Maria do Céu diz que aquele é o jornalista e acha que Manu vai cair na lábia dele. Na outra mesa, Zé Bob pergunta se ela quer ir para casa com ele, mas Manu fala que não é qualquer uma e que mora em uma mansão de 3 milhões de dólares. Manu sai e logo depois Zé Bob sai atrás e Maria do Céu saca que eles só tentaram disfarçar. Lá fora, Manu sai e Dido avisa Zé Bob para seguir o táxi dela. A cena vai para o táxi chegando na casa e Zé Bob de longe vendo tudo. Depois ele sai do carro e pula o muro. Lá dentro, Dodge briga com Manu por estar bêbada. Manu entra e Zé Bob surpreende Dodge e fala que agora sabe que ele está morando ali. Dodge fala que vai chamar a polícia e Zé Bob manda ele ligar mesmo para a polícia, chamar, que ele tem muita explicação para dar. Uma delas é com que dinheiro ele comprou aquela casa e fala que sabe que foi o dinheiro do sequestro da Lara. Dodge pergunta como ele o encontrou ali e fala que é para ele chamar mesmo a polícia. Zé Bob fala que seguiu o rastro dele e ri. Depois olha melhor a casa e provoca Dodge perguntando quanto ele pagou ali e diz que ele não é burro de gastar todo o dinheiro do resgate da Lara ali, né?
Depois pergunta se ele tinha algum cúmplice. Dodge fala que ele está louco e que tem Lara como se fosse uma filha. Zé Bob fala que já viu o que queria ali e sai. Na cena seguinte, Shiva pergunta por Diva e Augusto diz que ela saiu, mas já deve voltar. Na cena seguinte, Donatella chega no bar de Pepe e Pedro conta que Zé Bob topou investigar o Dodge. E Donatella fala que o Dodge é ambicioso demais e não se controla quando vê muito dinheiro. Na cena seguinte, Gonçalo acha estranho Flora ter se sentido tão à vontade na casa e no quarto de Donatella. Irene concorda com ele. Gonçalo pede para ela ajudar a Flora a mudar a decoração. Depois conta que achou estranho Silveria pedir um emprego e não um carro ou uma casa, mas acha que é cisma dele. Nesse momento, Lara chega e Gonçalo sai. Irene é direta e pergunta se ela está gostando de Flora ali. Lara fala que não tem intimidade com ela como tinha com a Donatella, mas tem pena dela e diz que não quer se mudar para lá porque aquela casa lembra Donatella. Na cena seguinte, Flora experimenta as roupas de Donatella. Depois, conta para Silveirinha que Pedro quer puxar o tapete deles. Mas Silveirinha diz que está preocupada com Dodge, com a casa que ele comprou no nome da amante. Na cena seguinte, Zé Bob liga para Pedro e diz que precisa conversar urgente com ele. A cena vai para Pedro contando para Donatella e pedindo para Donatella sair. Mas Donatella jura que vai ficar quieta, porque precisa ficar para ouvir o que ele descobriu. Logo Zé Bob chega e conta que descobriu que Dodge comprou uma casa na chácara Flora e que descobriu porque seguiu a amante dele. Na outra cena, Dodge briga com Manu por ter deixado o jornalista seguir. Manu pergunta se é o cara que falou com ela no restaurante, mas diz que não falou nada pra ele. Dodge fica furioso e ameaça ela. Na cena seguinte, Zé Bob fala que Dodge não colocou a casa no nome dele, colocou no nome da Manu, que é a garota de programa, e diz que já vai, mas antes fala que sente um perfume muito bom ali. Pedro disfarça e fala que ele compra uns sachês de uma vizinha. E Zé Bob fala que esse perfume lembra uma mulher que foi muito importante para ele, um amor de verdade. Depois fala que vai ficar na cola de Dodge e sai. Zé Bob sai e Donatella diz que quase correu para abraçar ele, diz que a vida está dando uma surra nela. Mas Pedro fala que vai contar para o Gonçalo sobre a casa de Dodge e pede para ela ter calma. Na cena seguinte, Catarina arruma a casa toda e quando chega na cozinha, Léo colocou a mesa de café da manhã para ela e insiste para ela tomar café com ele. Léo serve Catarina e diz que as coisas podem mudar e ele vai provar que as coisas vão mudar. Depois serve um omelete para ela e diz que sabe que não chega nem perto das receitas maravilhosas dela e diz que era feliz e não sabia. Catarina fala que precisa ir agora, mas Léo vai atrás dela falando que vai ficar ali, esperando por ela. Mas Catarina fala que avisou 1000 vezes que o casamento deles estava acabando e ele bateu nela várias vezes. Lá atrás, Estela vê a conversa toda e acena para Catarina e Léo continua insistindo para ela voltar. Catarina aceita e fala que vai pagar para ver, mas tem uma condição e diz que quer trabalhar fora. E Léo aceita a condição e Catarina entra com ele. Na cena seguinte, Cassiano pergunta sobre Catarina e todos ficam sem jeito, então todos falam sobre a fábrica de Gonçalo. Na cena seguinte, Romildo continua fazendo teatro de ajudar a todos. Dulce fica revoltada e pede para ele dar uma casa para ela. Ele aceita dar uma casa para cada um e todos aplaudem. Na cena seguinte, Zé Bob leva Camila na editora e ela não entende como ele trabalha tanto e não é rico. Mas Zé Bob fala que a vida é assim. Nesse momento, Rita chega e Zé Bob fala que não pode evitar e não quer que ela more na casa do Romildo porque Camila está ficando fútil. Rita concorda com ele e diz que vai sair de lá. Nesse momento, Camila volta e fala que adorou a máquina de café e que vai pedir uma para Romildo. Elas saem e Zé Bob vê a matéria de Romildo no jornal.
Na cena seguinte, Estela nota que Vanderlei está triste, mas ele diz que não é nada. Nesse momento, Cida chega e fala que quer conversar, e fala que não é ele que não serve para ela, e sim ela que não serve para ele. E fala para ele não desistir de Catarina, porque o casamento dela já está acabado. Estela ouve a conversa toda, e na cena seguinte, Shiva e Donatella insistem para Augusto tocar uma música, e Donatella canta Beijinho Doce para eles. Donatella entra e Elias chega e reclama dessa mulher ainda estar ali. Na cena seguinte, Damião chega com uma mulher em casa e logo Dedina chega furiosa e manda a mulher sair dali. Mas a mulher reconhece ela como primeira-dama. Dedina não liga e coloca ela para fora. Depois seduz Damião e eles fazem sexo. Na cena seguinte, Elias reclama porque não quer que Shiva fique ali com aquela mulher, mas Augusto diz para ele ficar de olho com o que acontece na casa dele, manda ele abrir o olho. Depois, manda Elias sair dali. Depois que ele sai, Shiva reclama de Augusto quase ter contado. Donatella chega e pergunta do que eles estão falando, mas Augusto desconversa. Na cena seguinte, Léo pede para Catarina trazer os filhos, mas Catarina fala que não e diz que precisa fazer compras. Léo dá o dinheiro para ela e fala que ela é quem manda ali agora, e fala que ela não precisa trabalhar, mas Catarina fala que faz questão. Na cena seguinte, Silveirinha serve a mesa e Pedro chega e fala que não dormiu bem à noite porque estava preocupado. Então, conta que ontem soube que Dodge comprou uma mansão caríssima. Flora pergunta como ele descobriu e Pedro fala que investigou sozinho. Flora fala que eles não podem provar como o dinheiro foi comprado, com que dinheiro ele comprou, se foi com o dinheiro do sequestro. E Lara pergunta se ela não ouviu nenhuma conversa dos bandidos, mas Gonçalo diz que vai investigar melhor. Em seguida todos saem da mesa e Flora vai para casa. Pedro vai atrás e pergunta o que ela vai fazer. Vai se livrar do Dodge? Flora fala que nunca mais viu o Dodge e diz que ele deveria se tratar. Na cena seguinte, Gonçalo fala que eles compraram quase todas as terras, mas ainda falta um pequeno pedaço de terra, só que pertence ao Augusto César. Harley diz que tem certeza que é só ele fazer uma boa oferta e diz que pode ir pessoalmente lá. Gonçalo manda Norton ir resolver isso. Na cena seguinte, Norton chega no sítio de Augusto, mas ele coloca o Norton para correr. Na cena seguinte, Lara chama Harley para ir em uma inauguração de uma boate, mas ele fala que está cansado. Lara fica sem graça e fala que precisa ir, depois se despede e sai. Silene diz que ele está estranho desde que a Maria do Céu foi ali, pergunta o que aconteceu. Harley fica furioso e diz que ela é cafetina, mas ele não é um gigolô, e fala que cansou dela e sai. Na outra cena, Flora reclama de Dodge com Silveirinha e Silveirinha fala que ela tem que dar um fim nele, mas Flora fala que não pode porque ele tem provas contra ela e deve ter feito cópias do DVD, mas Silveirinha tenta acalmá-la. Na cena seguinte, Dodge briga com as coisas que Manu está comprando e Manu briga falando que tem direito de ter o que quer. Nesse momento, Manu vai atender a porta e é Gonçalo, que entra querendo falar com Dodge. Depois pergunta com que dinheiro ele comprou aquela mansão e se foi com o dinheiro do sequestro da Lara. E assim termina o capítulo 78 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like também, não esqueça do seu like, do seu comentário também. Comente aqui o que vocês estão achando da novela e qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.